Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos nessa manhã tão bonita de hoje, que Deus preparou um final de semana pra gente bem quentinho, diferente dos outros dias que a gente teve passando aí. Vamos aproveitar então e vamos começar a palestra de hoje com uma mensagem que com certeza Deus vai mandar maravilhosa para nós. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos, substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona ao avanço. Bom, diante da mensagem de hoje, eu convido a todos que desejarem fechar os olhos para que a gente faça uma oração, uma prece aqui agora. E vamos juntos agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui hoje, nessa manhã. Mais uma vez, buscando seguir os seus passos, Senhor. Que o Senhor possa nos preparar, nos alimentar, trazer para nós as palavras de esperança, de motivação, que com certeza nos conduzirão nos teus passos. Que saiamos daqui melhores do que chegamos e que possamos, Senhor, com muita coragem, muita força, colocar em prática todos os teus ensinamentos, hoje e sempre. Assim seja. Bom dia, gente. Bom dia. É sempre uma alegria, né? Ainda mais quando a Fernanda falou, com toda essa preparação, esse dia maravilhoso para nos receber, essa certeza, né, de que Deus está a todo instante cuidando de cada um de nós. E é sempre uma alegria a gente poder se reunir, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em torno desse evangelho, desse roteiro maior que não tem nada igual, não existe outro que vá nos conduzir a essa proposta que a Fernanda abriu ali, que a Joana falou para a gente. Porque o objetivo de cada um de nós hoje aqui, encarnados, nessa reunião, onde quer que a gente esteja, é o nosso aperfeiçoamento. É o processo que cada um de nós precisamos abraçar, de voltar os olhares para dentro de nós e nos conhecer. Então, a proposta maior para cada um de nós e que Deus quer de cada um de nós é que onde a gente esteja, a gente possa estar usando as nossas palavras, o nosso pensar, o nosso agir em favor dessas orientações maiores. A proposta maior é a gente ouvir a voz do Senhor, é a gente, diante de cada oportunidade, como Paulo bem soube resumir na prece mais curtinha, né, que ele nos deu a oportunidade de conhecer: Senhor, que queres que eu faça? Diante da dor, como a Joana colocou ali, diante da alegria, diante da família que Deus nos colocou, diante do filho que a gente recebeu, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então eu penso que o Emmanuel vem, através dessa mensagem, pensamentos, falar a cada coração aqui hoje, falar dessa providência divina, como é a proposta que cada mensagem do Evangelho vem nos trazer, como num exercício de fixação. Deus está cuidando de você. Deus sabe de tudo que você precisa. Ele está atento às mínimas coisas, mesmo aquilo que às vezes a gente não dá atenção. Deus captou. E a doutrina espírita é essa beleza que explica como que isso tudo acontece.
né? André Luiz vai falar que é como se a gente fosse um monte de peixinhos dentro do mar. E essa água, o fluido cósmico universal, permitindo que essa conexão se faça entre nós e com Ele, e com eles. Então eu penso que a proposta do Emmanuel hoje, né, é a proposta da gente perceber mais de perto esse cuidado de Deus, como a cada mensagem que Ele nos traz. Porque Ele vem nos chamar a atenção para a gente refletir acerca dos nossos pensamentos. O que a gente tem pensado? Qual tem sido o teor dos nossos pensamentos? O Emmanuel vem trazer uma dica primordial para esse nosso processo de autoconhecimento. Porque o que a gente vai aprendendo com a doutrina? Às vezes a gente está num trabalho no bem, a gente está fazendo bem, a gente está se dedicando, a gente é professor, a gente está cuidando do aluno, a gente trabalha em casa, a gente está cuidando do filho. Mas como que está o nosso pensamento naquele momento? Porque às vezes os nossos atos podem ser bons, mas o nosso pensamento ainda não é bom. Já há um progresso? Há. Porque é o que Kardec vai mostrar para a gente lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a gente pensa o mal e ainda faz o mal. E naquilo ali eu preciso melhorar tudo. Às vezes eu penso mal ainda e já consigo fazer um bem. Alguém já tira alguma coisa de bom daquilo que eu estou fazendo. Então já há um progresso. Mas aonde que a gente tem que chegar? Pensar o bem e fazer o bem. Então, quando eu estava refletindo nessa mensagem, eu pensei assim, tá uma coisa até meio ultrapassada. Se a gente pensar assim, uma rádio e a gente pensar que Deus é essa rádio suprema. E nós somos as rádiozinhas menores. E que nós precisamos transmitir o sentimento, o pensamento de Deus. E aí a gente vai percebendo que a gente vai ter que fazer alguma coisa para ajustar esse nosso rádio. Por quê? Essa rádio maior que é Deus, os Espíritos vão falar para a gente que Ele, essa rádio, Deus, é a inteligência suprema. É a causa primária de tudo, ou seja, Ele é essa sabedoria, Ele tem todo o conhecimento e Ele tem esse amor, porque Ele criou cada um de nós, Toda a sua criação é impregnada da sua essência, do seu DNA. Nós temos em germe esse amor e essa inteligência. E aí que entra a nossa parte. Deus está cuidando de tudo, mas nós precisamos abraçar esse nosso compromisso e despertar cada vez mais. Tudo que nos é ofertado é a oportunidade dele para que cada vez mais a gente possa estar se aprimorando, para que cada vez mais a gente possa não estar fazendo a nossa vontade, a minha vontade, mas a vontade do Pai. Nossa, Ana Cláudia, mas isso é muito difícil, é muita imperfeição que eu ainda carrego. Por isso que Kardec, na sua sabedoria, veio colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não está pedindo perfeição da gente, está pedindo esforço. Esforço de dia a dia, a gente está se domando um pouquinho mais. E aí a gente vai percebendo que tem essa rádio maior e a gente ainda é essa rádio pequenininha. E será que a gente foi criado com um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de amor? Não. Fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Mas fomos jogados para lá? Não.
Tem toda uma programação. Lá na questão 115, os Espíritos vão falar a cada um, o Pai dá uma missão. Para quê? Para a gente se aperfeiçoar. E como que a gente faz isso? Se esclarecendo acerca da verdade. E quem que é essa verdade? É Deus. E isso vai falando para a gente que no fundo a gente está aqui, fazendo isso, fazendo aquilo, mas no fundo numa proposta de quê? De estar se aproximando de Deus. Porque eles mesmos lá nessa questão falam, os Espíritos, para a gente. Com isso, com esse nosso amadurecimento, a gente vai se aproximando de si. E o que é se aproximar de si? É tomar posse da nossa herança de filhos de Deus. É se aproximar mais desse Pai. E aí a gente fica pensando, mas aí como que isso se desenrola? Aí os Espíritos vão mostrando tudo para a gente. E a cada questão que a gente lê de novo, a gente percebe uma palavra. Hoje no grupo de estudos a gente ainda estava falando isso. A gente descobre um trechozinho que a gente não tinha dado atenção. E os Espíritos vão falar para a gente que todos iguais somos criados e que vamos tendo oportunidades diversas, diversos corpos, diversas oportunidades através das diversas encarnações. E essas encarnações, gente, elas não são aleatórias. Elas são solidárias. Todas as experiências que acontecem conosco, que aconteceram conosco nas diversas encarnações, estão registradas no nosso perispírito. E aí a gente vai percebendo por que é tão difícil mudar. E é disso que o Emmanuel vai falar. Quando a gente se depara com uma situação, aquele sentimento que está envolvendo aquela situação, ele não vem de agora. Aquilo nos remete a situações que a gente viveu com aquela pessoa, com aquele sentimento, em vários outros momentos. E por isso que é tão difícil mudar. Porque quem nós somos? Nós somos o somatório dessas nossas diversas existências, dessas nossas diversas experiências. E aí, esse descobrir quem nós somos é o convite que o Evangelho faz para cada um de nós. Então, antes da gente começar na mensagem, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho no prefácio do livro Pensamento e Vida. Porque lá no prefácio, o Emmanuel vai falar assim para a gente: o pensamento cria a vida que procuramos, de acordo com o reflexo de nós mesmos. Olha só que profundo que é isso. Então, se eu sou uma pessoa muito orgulhosa, e se eu acho que eu sou a dona da verdade, que eu sei de tudo, eu não vou conseguir ouvir o outro. Toda ideia que o outro trouxer para mim, eu vou achar que a minha é a melhor. O pensamento cria a vida que eu procuro. Até que, no decorrer dos milênios, ou seja, através das diversas encarnações, a gente consiga se vincular com infinita sabedoria, ou seja, com infinita inteligência, e com o amor infinito de quem? De Deus, com o pensamento e a vida de Deus. Mais uma vez o Emmanuel repetindo: estamos numa caminhada para Deus. Estamos nessa caminhada de se esforçar por controlar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, disciplinando tudo isso através de um roteiro que está pronto, através do Evangelho, através de Jesus. Né? E aí o Emmanuel, ele vai lá na carta de Paulo aos Filipenses, e ele pinça para a gente o versículo
8 desse capítulo 4. E é interessante que vai muito ao encontro disso que a gente falou agora, que o Paulo, ele inicia esse capítulo falando de uma coisa que é muito comum entre nós ainda. Ele falou para eles lá, mas está falando hoje para a gente aqui. Ele fala assim: não vos inquieteis. Aí a gente pensa, mas como? Tanta dificuldade, tanta dor, tanta turbulência, como que eu não vou me inquietar? Aí ele já traz uma dica para a gente. Leva todos os seus pedidos para Deus. Deus precisa saber de tudo que está acontecendo com você. Aí às vezes a gente pensa assim, mas você não falou que Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo? Ele sabe de tudo, a tudo ele vê, a tudo ele preside? Mas Deus, gente, Ele quer a nossa parte. Onde há mérito sem esforço. Ele quer que a gente desenvolva essa intimidade com Ele. Porque o que o Santo Agostinho vai falar lá no capítulo 27? Ele vai falar para a gente que a oração, a prece, ela é filha primogênita da fé. Então, quando a gente fala de oração, a gente está falando de fé. Quando a gente fala de oração, a gente está falando de algo que está dentro da gente e que a gente precisa desenvolver. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de confiança, que é algo que está dentro da gente em germe e que o Pai está ofertando as situações, as experiências, para a gente ativar essa confiança, para a gente desenvolver essa confiança. Então, Paulo já está dando a dica. Como que a gente vai vigiar esses pensamentos? Através da prece. E aí ele segue e fala assim, a paz de Deus, que é o entendimento máximo, top, Jesus, Deus, é a paz suprema, é a virtude suprema, é o amor supremo. Ele é o poder supremo. E o que aí o Paulo fala? E Ele vai estar cuidando de cada um de vocês em Cristo. Como quer dizer? O cuidado dele é permanente. Agora é a hora da gente aproveitar tudo isso decodificado, tudo isso desnudado. E aproveitar esse conhecimento para que a gente possa desenvolver o quê? O sentimento. Porque todos nós já temos um pouquinho de conhecimento para dar conta de voltar esse olhar para dentro e se buscar. E isso é só quando a gente vem no centro. Aí a gente vai aprendendo que é a todo momento, né? E aí ele vai e pensa esse versículo, em que o Paulo diz assim, quanto mais, irmãos, então, vocês já sabem que Deus é essa potência maior. Quanto mais vocês estiverem fortalecendo a fé de vocês, quanto mais a gente estiver desenvolvendo esse potencial que é a oração, tudo mais, como que a gente vai descobrir se isso, o que está sendo nos ofertado é bom? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É mais ou menos o que a Sônia, a semana passada, trouxe. Como que a gente vai escolher o que a gente vai ler, que programa a gente vai assistir, né? Se tiver essa presença de Deus, se tiver essa semelhança com tudo que a gente tem aprendido, que Deus é, a gente pode acolher. Do contrário, a gente vai precisar o quê? De vigiar. Né? E aí Emmanuel, no primeiro parágrafo, vai dizer assim para a gente: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Olha o que ele está falando para a gente.
tudo que a gente fizer, essas paredes construídas, né? Um livro que alguém escreve, uma ponte que o pedreiro vai lá e constrói, tudo primeiro partiu de uma ideia, partiu de um pensamento. E aí ele segue dizendo assim: o mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Ou seja, tudo partiu de um pensamento, tudo partiu de uma mente. E aí, aqui, Emmanuel já vai trazendo a dica para a gente. Como que a gente vai construir esse processo de autoconhecimento? Como que a gente vai construindo, pouco a pouco, esse nosso melhoramento? Como que a gente precisa estar atento ao que a gente está pensando? Hoje, lá no grupo de estudos, eu estava lá, de repente, veio aquela flecha, daquele pensamento assim. E aí os Espíritos vão falar uma coisa para a gente, lá no Livro dos Espíritos, que o primeiro pensamento, porque às vezes a gente fica em dúvida, daqui a pouco a gente vai falar disso, será que esse pensamento é meu? Será alguma influência? E aí lá eles falam, o primeiro pensamento, geralmente, é o nosso. Mas à medida que a gente abriu brecha para pensar aquilo, vai vir uma legião de todos aqueles que estão naquela mesma sintonia do que eu estou pensando. É o que a gente estava conversando aqui, né, Fernanda? Às vezes eu penso assim, hoje eu não vou no centro não, porque está tão frio, está chovendo. O primeiro pensamento, geralmente, é meu. Mas depois dele veio, uma chuva de pensamentos falando assim, fica aí mesmo, está chovendo, é perigoso dirigir na chuva, é isso, é aquilo. Então, olha como que a gente tem que estar atento. Porque aí, os Espíritos vão falar para a gente entender isso aqui, essa coisa que ele falou de mente, do pensamento. Lá na questão 89... os Espíritos vão falar para a gente que o pensamento é um atributo de quem? Do Espírito. Então é algo inato nosso. Faz parte do nosso espírito. Se a gente for lá no livro Alma e Coração, o Emmanuel vai falar para a gente que a mente é a casa do Espírito. Então, Emmanuel falou aqui que a fonte mental, quem que é essa fonte mental? É o nosso espírito. É o nosso espírito que pensa, né? E aí a gente começa a pensar assim, então, e aí eles até forçam lá os Espíritos nessa questão 89, porque eles vão e dizem assim, então, a nossa alma está onde o pensamento está. Olha só, outra dica para a gente se conhecer. Onde a gente está? É só a gente analisar o que a gente tem pensado, né? E aí, na questão 84, o Kardec vai perguntar assim, os Espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos Espíritos. Então, tem o mundo espiritual, que é o mundo real, que é o mundo primitivo, que é o mundo que existe, gente, independente da existência ou não do mundo corporal. E existe esse mundo material. Por isso que a gente vai lá na questão 132, e os Espíritos falam que para a gente, nesse processo de amadurecimento, a gente precisa encarnar. Então lá no mundo espiritual a gente não aprende? A gente aprende. Mas a gente só vai fixar aquilo, isso a gente só vai poder saber se a gente aprendeu, se a gente encarnar. E lá, os Espíritos vão dizer para a gente que tem 2 objetivos a nossa encarnação.
É a gente dar conta do planejamento que a gente fez lá. Então, a gente vai receber as nossas provas. Para uns vai ser expiação, para outros vai ser missão. Mas, independente daquele que é para missão ou daquele que é para expiação, todos nós vamos ter que passar pelas vicissitudes do corpo. Todos nós vamos ter que sentir a dor para nascer. Todos nós vamos ter que sentir as dores do envelhecimento. Então, a gente vai ter que passar por isso tudo. E lá eles reforçam um segundo objetivo, da gente cumprir a parte que nos cabe nessa grande obra da criação. Aí eu fico pensando assim, mas como que a gente vai saber qual que é o meu papel nessa grande obra? A gente não precisa ter dúvida, é onde a gente está. É onde a gente foi colocado hoje, mesmo que por 1 minuto, mesmo que por alguns instantes. E nesse momento, o que a gente precisa fazer? Mais uma vez os Espíritos falando da necessidade da oração. Utilizar esse corpo, aproveitar as oportunidades para a gente ouvir as ordens do Senhor. Ou seja, de novo, a gente precisar de se elevar. Para quê? Para a gente entrar em conexão com esse Pai. E aí, ele vai falar no nosso ouvido? Ele vai usar a palavra articulada? Não. Ele vai falar através do outro. Ele vai falar através de uma situação que acontece conosco. Mas aí a gente vai, de novo, ter que abraçar essa proposta para a gente estar atento. Porque senão passa e a gente nem percebe, nem se dá conta no convite que Deus fez para a gente há 1 minuto atrás, né? E aí o Emmanuel segue dizendo assim: o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Então aqui ele já está falando que como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai controlar esses pensamentos? E a gente vai entendendo que como que a gente vai controlar o nosso mundo íntimo? Como que a gente vai trabalhar esse sentimento? Porque a gente vai percebendo que esses pensamentos é o quê? É um misto do conhecimento que eu trago, de todas essas experiências que eu tive, e é um misto dos sentimentos, das sensações que eu também carrego em função das diversas experiências que eu tive, né? Então o Evangelho é esse roteiro maior. Então significa que basta eu ler e estudar? Aqui o Emmanuel está falando dessa prática, da gente colocar em prática esse Evangelho a todo instante na nossa vida. E aí ele pega e traz uma fala muito interessante. Ele fala assim: não será isso que a gente falou, não basta apenas a gente ficar na filosofia, né? Eu tenho que controlar o meu pensamento, aí eu vou ficar meditando o dia inteiro. Eu vou fugir da minha família, eu vou fugir do centro, eu vou fugir de tudo aquilo que me inquieta. Aí o Emmanuel fala: não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Então, como que vai ser? Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Não é tão fácil porque ele está envolvido de quê? De sentimento. O Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, se a gente for no capítulo 1, ele vai falar para a gente, ele compara a nossa mente, o nosso espírito, como o espelho da alma. Então, o espelho, ele capta e ele reflete. E aí, ele pega e fala para a gente que nesse espelho, a face dele é o coração. Então, do que está cheio os nossos pensamentos? Vai onde primeiro? No nosso coração. E o cérebro é o centro das ondulações desse espelho. O cérebro é apenas o amplificador. Por quê? Se eu pensei alguma coisa,
aquilo tomou forma, gente. Eu pensei, aquele conteúdo vai tomar contato com aquele laço semimaterial que é o nosso perispírito, que é um fluido. Vai tomar contato com aquele fluido e vai ganhar forma. Então, o que eu penso gera uma fotografia. É o que o Kardec vai falar lá no Obras Póstumas. A fotografia do pensamento e a telegrafia do pensamento. O que eu penso ganha asas. O fluido cósmico universal, que é o veículo que conduz esse pensamento, ele vai levar esse pensamento para todos aqueles que estão naquela mesma vibração. O Kardec dá lá, tem um exemplo muito interessante, e ele destaca para a gente. Quem tem condições de perceber, de ver todas essas fotografias? Alguns de nós encarnados, um médium vidente, tudo bem, mas ele não dá ênfase a isso. Os espíritos têm condição de ter acesso a esse nosso livro de fotografias. Eles sabem tudo o que a gente está pensando, tudo o que a gente está sentindo. Sobretudo aqueles espíritos aos quais a gente está vinculado, de acordo com o quê? Com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando. Né? E aí o Kardec, ele dá o exemplo de, por exemplo, um homem planeja assassinar alguém. O Kardec, ele traça lá os mínimos detalhes. Toda aquela cena é como se fosse desenhada no quadro. Mesmo que aquela pessoa não coloque aquilo em ação, aquele pensamento, aí por isso que ele usa telegrafia, vai ser levado para todos aqueles irmãos que tiver com aquele ideal. Olha só a responsabilidade do que a gente pensa, com o que a gente pensa. A gente pensou, já foi. E aí o Emmanuel lá no Pensamento e Vida vai falar para a gente, o reflexo, a mente não é o espelho? Na face está a maior parte dos nossos sentidos. Para onde a gente tem direcionado os nossos olhos, os nossos ouvidos? Eles vão sendo direcionados de acordo com o tipo de pensamento que a gente tem. Porque a gente vai direcionar essa face desse espelho naquela direção que eu tenho alimentado a minha vida. E aí ele vai falar que esse pensamento, esse reflexo vai gerar a emotividade. Então, se eu tive uma situação, vivenciei um momento de uma crítica, de alguém que falou alguma coisa que eu não gostei, aquela situação que me vem ali não vai ser só aquela. São todas aquelas situações que eu fiquei magoada, que eu senti isso, que eu fiquei ressentida. Então aquilo às vezes toma uma dimensão que eu nem entendo. Nossa, mas a pessoa só me falou aquilo. E as outras experiências que a gente já teve com essa pessoa? Então a gente sabendo de tudo isso, isso vai alimentando cada vez mais a gente trabalhar a nossa disciplina. Da gente cuidar daquele ambiente que Deus está ofertando para a gente poder aproveitar cada vez mais e poder compartilhar cada vez mais. Então o reflexo gera a emotividade. A emotividade gera a ideia, que é o pensamento. E dali pode vir a palavra, pode vir algum ato meu, ou eu posso guardar aquele pensamento. Então, o cérebro vai amplificar isso, gerando o quê? A força do pensamento. Mas o que eu pensei, já foi. Por isso que o Emmanuel fala que é tão difícil a gente mudar os pensamentos. E ele segue e diz assim, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Por quê? A gente vai ter que cuidar do nosso coração. Só assim que a gente vai conseguir mudar esses pensamentos realmente. Quando a gente mudar
o sentimento. E aí ele segue. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho, né? E aí o trabalho é aonde maior? É o trabalho dentro de nós. Os trabalhos vão estar acontecendo fora? Vão, as oportunidades da gente estar colocando a mão na massa, da gente estar fazendo, mas como que a gente está fazendo? Qual que é a intenção que está me levando ali? O que eu estou buscando? Será que é o reconhecimento? Será que é o aplauso? Será que é para todo mundo achar que eu sou boazinha? E aí é um convite nosso, que cada um vai precisar abraçar. E aí ele fala, vai ter que ter muito trabalho e muito sacrifício do coração. Vamos ter que sacrificar um monte de coisa dentro da gente. Vamos ter que fazer escolhas, né? Vamos ter que escolher a porta estreita. Às vezes vamos ter que deixar de dormir um pouquinho mais. Vamos ter que acordar um pouquinho mais cedo. E aí é um processo que vai se desencadeando. E aí ele fala, é por isso que a gente falou, é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Então não basta a gente mudar as palavras. Se os nossos pensamentos ainda continuam atrelados ao mal, ainda não tem esse bem na proposta ideal. Tem uma caminhada? Tem, mas precisamos de mais exercício. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Então, se a gente não muda, a gente vai ficar encarnação a encarnação, recapitulando aquelas mesmas experiências, tendo que passar pelas mesmas experiências no mesmo degrau. E o Pai quer o quê? Que a gente tenha novas oportunidades, mas que a gente possa, numa mesma encarnação, ir mudando de degraus, né? E aí, isso que também a gente já falou, pensar é criar. Então, tudo que a gente pensa, a gente cria. E aí, a gente vai estar influenciando não só a gente, não vai estar atraindo influências só para a gente. A gente vai estar irradiando daquilo que a gente está pensando para o outro. A guerra que está acontecendo lá do outro lado tem a nossa participação. Quando a gente sente raiva, quando a gente sente ódio, esse pensamento é levado para onde tenha vibração que esteja em sintonia com aquilo que eu estou pensando. E aí a gente vai pensando isso multiplicado. Da mesma forma que a gente pensa, a gente decidiu hoje abraçar essa proposta, um pouquinho que a gente muda, a mudança geral que não vai acontecer. Olha só que maravilha, né? E aí, eu tenho uma questão, nem sei se eu vou achá-la aqui. A gente falou que tem um mundo espiritual. Vou ler só essas três aqui para a gente entender um pouquinho. Tem o mundo espiritual, tem o mundo corporal, né? E a gente está refletindo, a gente está recebendo essas reflexões. A gente é a vida que a gente procura, então a gente está atraindo o pensamento, o sentimento daqueles espíritos que estão na mesma sintonia que a gente. E aí, lá na questão 459, Kardec vai perguntar assim, olha só. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí, olha o que eles vão responder. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí, como que a gente precisa ir avançando? Isso aqui, outro dia, ouvindo uma palestra, ele ainda falou, o palestrante, a gente não pode parar nessa questão, porque senão a gente acha que a gente é marionete, que a gente é conduzido pelos espíritos. Mas e onde está o livre-arbítrio? Aí, olha lá, a gente anda um pouquinho, na questão 467, pode o homem eximir-se, libertar-se dos espíritos
que procuram arrastá-lo ao mal? Então, será que a gente pode se libertar desses espíritos? Que às vezes eu falei, pensei alguma coisa e eu atraí um monte. Será que eu consigo me livrar deles? Me libertar deles? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Onde a responsabilidade dessa atração? Dentro de cada um de nós. Seja através do desejo, seja através do pensamento. E aí mais uma, olha só. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Ou seja, através do exercício da prece. Foi isso que Paulo falou para a gente, né? É isso que a doutrina vai falando a todo instante para a gente. É isso que o Emmanuel falou quando ele falou desse evangelho. E como que a gente vai viver esse evangelho? Como que a gente vai escolher essas nossas companhias? Se não através da prece. É esse movimento da prece que precisa ser, como Jesus falou, como um ato de respirar. E aí, lá na questão 649, e aí a gente fica pensando assim, quando eu falo em prece, eu fico pensando assim, é quando Jesus falou, você fecha no seu quarto e conversa com Deus. E aí os espíritos vão ampliar isso para a gente. Porque olha o que eles vão dizer para a gente. Que a adoração é uma lei. É algo que é inato nosso. E aí os espíritos perguntam assim. O Kardec pergunta. Em que consiste a adoração? O que é isso? Consiste na elevação do nosso pensamento em Deus. Então como que a gente vai estar rodeado disso? Elevando o nosso pensamento a Deus. E é através dessa elevação que a gente vai aproximar o nosso espírito de Deus. E aí, na questão 159, olha o que o Kardec pergunta. Qual o caráter geral da prece? Olha o que os espíritos dizem. A prece é um ato de adoração. Então, como que a gente vai vivenciar esse evangelho? Como que a gente vai vivenciar essa lei? Elevando o nosso pensamento a Deus. E aí eles vão dar uma dica para a gente não restringir a prece só aqueles momentos em que a gente se aquieta, em que a gente tem a condição às vezes de ir para um ambiente reservado, conversar com Deus. A gente vai percebendo que a prece é um movimento, é uma ação, ela precisa ser vivida a todo instante. Tanto que eles trazem 3 verbos para definir oração para a gente. E aí eles vão falar, orar a Deus é pensar nele. Como que a gente tem pensado em Deus? Que é Deus para a gente? Porque muitas vezes a gente se comporta como Deus sendo aquele solucionador dos nossos problemas. Eu estou indo no centro, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Senhor, me dá isso. Senhor, eu estou precisando daquela casa, daquele carro. O Espírito Monod fala que poucos de nós sabemos orar. Está lá no capítulo 27. E ele fala que a gente não pode pedir para Deus riqueza, coisa material, né? E ele fala mais uma coisa, e nem para nos livrar das provas. Eu falei, como assim? Será que a gente não pode pedir alívio para as nossas dores, para as doenças? Mas em que sentido que ele está falando? Porque muitas vezes a gente vai pedir a cura de uma doença e a gente não vai ter. E aí a gente vai se revoltar. A gente vai achar que Deus não cuida da gente, que Ele não olha para a gente. Então, que Deus que a gente está construindo? Então, orar é pensar nele. Outra dica, orar é aproximar-se dele. Quando que eu me aproximo de Deus? Quando eu venho na casa espírita? Quando eu me fecho no meu quarto e faço uma prece? Sim, mas quando eu estou aqui, como que eu estou me esforçando para conectar com tudo isso?
com essa espiritualidade que está aqui a nos rodear? Como que eu tenho feito essa parte para eu me aproximar dele? Porque não basta eu estar aqui, não basta eu estar no grupo de estudos. É um movimento que a gente já está fazendo? Mas eles estão pedindo um pouco mais da gente, que a gente possa aproximar os nossos sentimentos. Mas eu sou muito imperfeita, eu ainda penso muita coisa ruim, que eu não tenho coragem de falar o que eu pensei há alguns minutos atrás. Mas é o que a gente disse, não está pedindo perfeição, está pedindo esforço, dedicação, persistência. E aí eles fecham. Orar a Deus é pôr-se em conexão com Deus. E isso a gente só faz através do sentimento, dessa elevação, desse movimento. Então, entrar em conexão com Deus é o que os Espíritos falam para a gente. A gente não pode ver nem compreender Deus, mas a gente já pode sentir Deus. Então, se conectar com Deus é quando eu sinto Ele através de uma prece que eu faço e Ele me atende. Sentir Deus é quando eu estou perto de um amigo e Ele faz tudo o que eu quero. Ele cuida de mim, Ele sabe até o que eu estou pensando muitas vezes. Mas se conectar com Deus é também adivinhar Deus através do inimigo. Através daquele que não fala o que eu quero. Mas o que o Evangelho está pedindo para mim ali naquele momento? Que eu perdoe. Mas ele já fez isso comigo tantas vezes. Perdoa 2 vezes. Mas de novo, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Adivinhar Deus quando, diante de um diagnóstico, diante de uma enfermidade, diante de uma perda, é a gente ir alimentando a certeza de que Deus dá sempre. Não muitas vezes aquilo que a gente pede, mas aquilo que a gente necessita. Por isso que o Monô vai falar. Sempre que a gente for fazer a prece, movida por essa intenção, por esse sentimento de humildade, da gente reconhecer as nossas fragilidades e a gente buscar a Deus, Ele sempre vai dar para a gente paciência, coragem, resignação. Então, gente, não tem outro movimento que não esse da oração. E essa oração que se estende através do simples ato que eu esteja fazendo, Que a gente possa viver o convite do Emmanuel, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala para a gente que não pode haver distinção entre o templo e a oficina. Toda a terra deve ser o campo de trabalho e o nosso altar de oração. E só para a gente fechar, eu vou ler o último parágrafo. Examina, pois, as páginas de teu contato. Desculpa, não é essa não, gente. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, porque todo mundo tem isso, Cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Quem não tive a oportunidade ainda de cumprimentar, Bom, então nós vamos, já que refletimos tanto, acerca da oração, nós vamos nos unir agora para fazer a nossa prece de agradecimento, Silenciar o nosso coração para que o nosso pensamento possa fluir na direção do Pai Criador. Que nós possamos senti-lo na presença amável de Jesus, que nos prepara essa manhã tão especial, tão linda, de céu tão azul, de temperatura amena, das flores, das folhas. Que
que nos acariciam o olhar, o sentir com a sua beleza. Desfrutar, Senhor, nesse momento da plena certeza de que estás entre nós, nos aliviando as dores, as inquietações, renovando a nossa esperança, nos deixando pleno na coragem de que a caminhada é longa, mas que estás conosco. E é por isso, Jesus, Cristo de Deus, que nós agradecemos a Ti a presença amiga de todas as horas e momentos. E que a nossa semana seja plena de paz e de realizações, de conquistas para o espírito imortal que somos cada um de nós. Por isso, Jesus, acolha sinceramente o nosso muito obrigado, porque em nossa vida, em nossa caminhada, és o guia sempre presente. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim seja. Pessoal,